em casa. Eu preciso fechar a janela. Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui nas nossas conversas envolvendo aqui a luta da classe trabalhadora e dos demais setores populares da sociedade. E no dia de hoje, novamente, né, conversar aqui sobre a greve dos servidores federais, né, que está acontecendo aí pelo Brasil afora, né, greve da qual o Mesa de Debates está acompanhando, está, né, dialogando aí com o pessoal que está aí por dentro da greve, está participando. E no dia de hoje vamos conversar aqui com o Felipe Melo, né, que é da corrente Combate Sindical, e também militante da CST, para conversar um pouco como que ele está enxergando, né, esse processo, essa greve, né, e outros temas envolvendo ela. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, Felipe, antes da gente começar, por favor, faz uma apresentação prévia sua. Tudo bom? Valeu, Guilherme, pelo convite para o debate. Aí, todos os camaradas que assistem aí, acompanham o Mesa de Debate. Eu sou Felipe Melo, né? Sou técnico administrativo de cargo de nível médio aí na Universidade Federal do Pará. É meu cargo de assistente de administração. E eu estou na direção do sindicato local, aqui o Sinditifes, né? E também sou da direção da FASUBRA, pela minoria da direção, o Grupo Combate Sindical. É isso, né? A gente está na greve, aqui no comando local de greve da UFPA, e também fui 2 vezes aí a Brasília participar do Comando Nacional pela categoria. Certo. E, Felipe, a greve aí teve aí novos desdobramentos, né? Como que está aí as negociações com o governo federal, né? E como que está o curso da greve? A gente teve a 6ª mesa de negociação no dia 11 de junho, né? Onde o governo apresentou algumas questões a mais, né, do que a gente já estava reivindicando, mas, assim, muito insuficiente sobre a nossa pauta em geral, né? O governo mantém sua política de reajuste zero em 2024, que é um ataque e que, principalmente, sobre os aposentados, mas sobre toda a categoria, porque afeta toda a categoria, né? Ainda que quem está na ativa teve um reajuste aí nos auxílios, né? Que passaram de R$ 658 para R$ 1.000, e os aposentados não receberam isso, né? Tiveram também algumas mudanças no auxílio creche e no auxílio saúde, que também só o auxílio saúde afeta os aposentados, mas só se tiver plano de saúde, né? Um auxílio condicionado a ter plano de saúde. O governo segue, como eu falei, com a política de reajuste zero em 2024, propõe 9% em 2025 e 6% em 2026. E tem algumas outras pautas da carreira também, que o governo muda. A referência da carreira passa a ser os cargos de nível E, que são os cargos de nível superior, e o governo, a gente teve algumas conquistas de mudança da correlação dos cargos inferiores lá, né, inferiores entre aspas, na verdade, os cargos dos nível A, B e C e D, os cargos de nível fundamental, nível médio, em relação ao nível E, né? Teve umas leves mudanças de porcentagem aí dessa relação, que vão dar aí um reajuste de 3%, 2% para cada cargo desse, dos níveis médio e fundamental.
O governo também apresentou uma mudança no STEP, né? O STEP é a nossa progressão. A gente vai progredir agora de uma vez a cada ano, né? E cada progressão dessa, a gente tem um reajuste salarial, passa de um nível para outro da carreira, de um padrão para outro. E aí, a ideia do governo, o governo apresentou, a gente tem esse STEP, esse aumento é de 3,9%. O governo apresentou passar para 4% em 2025 e 4,1% em 2026. O governo também falou algumas coisas sobre pautas não orçamentárias, falou sobre, na verdade, o reconhecimento de saberes e competências também, mas como uma promessa a ser regulamentado só para 2026, e também algumas coisas de pautas não orçamentárias, assim, relacionado à jornada de trabalho, funcionamento das universidades, enfim, carga horária de plantão nos hospitais, hora ficta, que é hora noturna nos hospitais, enfim, outras pautas, só que tudo o governo fala em criação de grupos de trabalho, né, para suposta implementação, mas sem prazos, sem nada disso. Então, assim, a gente considera que é muito insuficiente ainda, não é o que a gente está almejando, né, nossas perdas salariais foram de 53% nos últimos 10 anos, nos últimos 13 anos, na verdade, de 2010 até agora, e a gente já baixou, né, a nossa categoria fez uma contraproposta que, primeiro, baixou para 4% a pedida desse ano, nós estamos pedindo somente 4%, que é o reajuste da inflação, e 9% em 2025 e 9% em 2026. Né? E o governo não aceitou isso aí. Pedindo também no STEP, nosso pedido é que ele fosse escalonado, chegasse a 4,5% em 2026, também o governo não aceitou. Então, a gente acha que é muito pouco o que o governo está propondo ainda que, assim, a gente teve conquistas, né, já nessa greve, porque a gente estava com a proposta do governo de reajuste salarial no início era de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026, e a gente conquistou que agora a gente tivesse esse panorama que tem hoje. Foram todas conquistas da força da nossa greve, né? A gente já teve aí 4 meses de negociação, todas essas meses o governo falava que não dava para aumentar mais nada na próxima, e a gente manteve a greve, continuou com força e conseguiu arrancar coisas a mais, né? Então, é isso, né? A gente está discutindo hoje, vamos ter assembleia, hoje está tendo reunião no Comando Nacional de Greve, né? Hoje, dia 13 de junho, que vai definir uma posição. Nós da Combate Sindical estamos defendendo no Comando Nacional seguir a greve e vamos defender isso nas assembleias de base também, caso o Comando Nacional não defenda essa política, né? Nós vamos seguir defendendo também nas assembleias de base, seguir a greve, porque nós achamos que é possível arrancar mais e porque nós não vamos deixar nossos companheiros aposentados sem nenhum centavo agora em 2024. Nós vamos lutar até o final, até os últimos suspiros aí para a gente poder conseguir alguma coisa de reajuste, uma reestruturação de carreira digna para os nossos aposentados e para os nossos ativos também. Felipe, surgiu, né, acho que principalmente na esfera petista, mas também fora da esfera petista, de que a extrema-direita estaria tentando se apropriar do movimento. No seu entendimento, isso é verdade ou é mentira? Olha, Guilherme, a extrema-direita é contra a nossa greve, né? A gente, nos atos que a gente faz, nas mobilizações que a gente faz, nas visitas ao parlamento, que a gente mais ouve do pessoal da extrema-direita é falar faz o L pra gente. Eles rechaçam a nossa greve porque eles sabem que é um instrumento de luta da classe trabalhadora e eles são avessos à classe trabalhadora, né? A nossos instrumentos de luta, aos sindicatos e tal. E também eles sabem que o nosso programa não tem nada a ver com o programa que eles defendem. A extrema-direita queria privatizar as universidades, né? Que congelou o salário dos servidores por 4 anos.
Então, não tem o nosso programa, o programa da nossa greve é totalmente de enfrentamento ao programa da extrema-direita, né? Uma pena é que o governo Lula não conseguiu fazer uma ruptura com esse programa, de fato, a fundo, né? Nós avaliamos que a pauta que está colocada em geral, assim, que o governo quer e defende, né, pelos seus compromissos e pactos conservadores com os banqueiros e tal, com os setores reacionários da sociedade, aí o agronegócio, com as forças de repressão, é de uma diminuição do Estado, né, perspectiva de avançar na terceirização, essa que é a política do governo Lula, infelizmente. E o Nicolas, né, Ferreira, presidente da Comissão de Educação, por um pacto e um acordo com o próprio PT, na verdade, que levou esse cara aí a ser presidente da Comissão de Educação, falou da nossa greve e convocou o ministro, né, falou de criar um grupo de trabalho e tal, mas, assim, nós não temos nenhuma relação com esse pessoal, falamos abertamente para a nossa categoria que eles não nos representam, que não pode sair nada de bom daí, dessa articulação que eles fazem, e que nós só temos que confiar nas nossas próprias forças, né? Que nós não temos relação nenhuma com esse pessoal, né? E é isso, assim, eu acho. Tentou-se falar, na verdade, no início da nossa greve, mais profundamente, assim, o pessoal petista tentou falar isso, né? Que era uma greve, que ia ajudar de extrema-direita e tal, etc. Só que isso não teve muito eco, não, na nossa categoria, porque a categoria majoritariamente votou no Lula, né? Foi contra o Bolsonaro, é contra o Bolsonaro majoritariamente, então não tem muito espaço na categoria para esse pessoal se criar ou se apropriar. Não existe esse tipo, nem essa possibilidade, porque eles não estão nas nossas assembleias, não estão nos nossos comandos de greve, não participam disso e não ajudam a construir. E mesmo que chegassem, não seriam bem-vindos. É isso. Certo. E, Felipe, né, sobre em relação ao governo Lula, né, o que essa greve demonstra, né, sobre o governo, né? O que ela mostra sobre o governo Lula, né, essa luta aí que vocês estão travando? Olha, Guilherme, eu acho que essa luta, ela mostra várias coisas sobre o governo, mas também sobre o caráter do governo, né? Sobre os compromissos que o governo tem, sobre o programa do governo, e também a gente faz um debate mais de fundo sobre qual programa de país a gente quer, né? Com a greve. A gente acha que a greve faz esse debate, né, na sociedade. Ainda que, lógico, existem vários setores lulistas que são maioria, inclusive, na categoria, na direção dos movimentos, das entidades, que tentam desviar esse foco, né? Tentam, a todo momento, blindar o governo, tirar o foco do governo Lula e do presidente, né? Só que a fala do Lula, na reunião com os reitores no dia 10, meio que desarmou esses setores governistas, né? Porque eles diziam que eles botavam o foco mais no Feijó, que é o negociador, né, do secretário de Relações de Trabalho do MGI, ou focavam no ministro da Educação, ou na própria Estaduec, e o que a gente viu foi o Lula, no dia 10, falando abertamente para a gente encerrar a greve, que a greve não tinha razão de continuar, que a gente estava prejudicando os estudantes, atacando a nossa greve, né? Então, primeiramente, mostra esse caráter patronal do governo, né? Que não é um governo dos trabalhadores, de fato, né? Um governo que está a serviço, na verdade, dos patrões, e desses pactos com os patrões, né, com os banqueiros e tal, como eu falei aí, que a maior parte da verba do orçamento público, 2,5 trilhões esse ano vai para pagar juros da dívida pública, e o governo reclama que não tem orçamento para dar para nós. O governo negociou com o parlamento 50 bilhões de emendas parlamentares aí para esses reacionários do Congresso que querem votar aí esse PL da gravidez infantil, né? Esse tipo de gente que o Lula tenta negociar e é subserviente. E também, por exemplo, para o próprio agronegócio, que tem 360 bilhões do Plano Safra esse ano.
Então, mostra o caráter econômico do governo e os compromissos que ele tem, mostra que os seus compromissos, alianças de campanha com esses setores burgueses e reacionários aí, conservadores da sociedade, eles respingam agora na luta concreta, né? Porque a gente está reivindicando que tenha verba para as universidades federais, né? Os reitores falam que era necessário mais 2,5 bilhões para terminar o ano, enquanto que o governo colocou só 400 milhões para as universidades a mais. A gente acha insuficiente, e é realmente, né? A nossa proposta de carreira aí, com o que foi, com a nossa contraproposta, ela daria aí em torno de 8 bilhões, parcelado em 3 anos, né? Seria 2024, 25 e 26. E o governo não quer nos dar, diz que não tem condições. Isso mostra o caráter do governo, né? É um governo que tem compromisso com os mais ricos, por isso o dinheiro não vai vir para nós, vai para esses setores, né? Por isso que também mostra a falácia desse discurso de que governar para todos, né? Não é, governar é contrariar interesses, né? E o Lula, por exemplo, está contrariando nossos interesses dos trabalhadores aí de 220 mil técnico-administrativos, mais não sei quantos mil estudantes também que estudam nas universidades e institutos federais, mais de 100 mil professores também, contrariando os interesses dessas categorias, que são sua base de sustentação, inclusive, né, para favorecer esses setores que já ganham muito. Então, a greve consegue fazer essa reflexão aí, né, e também reflete qual modelo de sociedade a gente quer, né? A gente quer uma sociedade onde a riqueza produzida pelos trabalhadores seja investida em serviços públicos de qualidade, em valorização dos seus servidores, porque não existe serviço público de qualidade com servidores desvalorizados. E, infelizmente, não é essa a perspectiva que o governo está colocando. A gente é contra, a nossa greve também discute contra o modelo de serviço público gerencialista, voltado para o setor privado, com a perspectiva de diminuição do Estado, com as terceirizações. A gente questiona tudo isso, a gente está questionando todo esse modelo, né? Que está colocado hoje no serviço público federal, estadual e municipal, no Brasil inteiro, e que o governo Lula, infelizmente, mantém, arrisca e defende esse modelo também. Então, lógico que não é o governo do Lula e do PT não tem a mesma política ultradestruidora do bolsonarismo, né, que é ultraliberal, e avassaladora, autoritária, não tem essa mesma perspectiva, mas é um neoliberalismo mais brando, né, mais lento, talvez, mas também, no fundo, tem essa política de um Estado neoliberal, né, um Estado mínimo, no fundo, né, no final das contas, né, onde a perspectiva final é de diminuir esse Estado. É isso, assim, na nossa opinião, que leva aos debates, tanto do caráter do governo, como também da próprio balanço que nós fazemos da greve também, e as discussões que nós fazemos. Para concluir esse ponto, a própria fala do Lula também conosco mostra esse caráter de duplo discurso, né? É de um governo que diz que defende os trabalhadores, mas que quando se vê aí pressionado por uma greve, vai para a mídia para jogar a população contra nós, porque depois que o Lula falou isso, vários jornais aí burgueses fizeram editoriais atacando o nosso movimento, né? O Lula ajudou a mídia burguesa, a patronal, a atacar o nosso movimento. Então, mostra também aí esse perfil e esse caráter do governo. Ô Felipe, eu acompanho, né, a página da Fazubra, né, e sempre que eu posso, inclusive, reposto alguns vídeos, né, das manifestações em Brasília e que vocês fazem durante as negociações, né. E uma coisa que me chama a atenção, né, em cima disso que você colocou,
é de que, né, às vezes parece que não é uma greve de enfrentamento ao governo, sendo que na verdade é uma greve de enfrentamento ao governo e tem que ser, né? O quão que essa postura de tentar blindar o governo é ruim para a luta e para a greve dos servidores federais? Assim, Guilherme, a gente da greve na educação pública, né, a gente não produz lucro e tal, né, a gente não está produzindo lucro ali, né, então a nossa paralisação, a nossa greve, ela causa mais um desgaste político, né, um debate político, a gente não está causando prejuízo financeiro diretamente para o governo, né, ou para a burguesia. Então, a forma da gente conquistar alguma coisa é politicamente convencendo a sociedade de que o governo precisa investir mais na gente, né? E a gente tem um patrão, o chefe principal, né, que é o Lula. Então, assim, se você não coloca o Lula no centro da cobrança, você prejudica a greve, você atrapalha o desenvolvimento da greve, atrapalha que ela atinja a pressão em quem ela deveria pressionar. Porque se o estudante, o trabalhador lá que nos apoia e que também apoia o governo ou não, acha que a greve não é contra o governo, ela vai falar, a greve é contra quem? Como é que ela vai pressionar, né? Então, a greve, ela tem que ter, na nossa opinião, e por isso também isso mudou aí na penúltima reunião, na quinta reunião que o governo apresentou uma proposta bastante ruim, que a categoria começou a gritar que a greve continua, Lula, a culpa é sua, né? Isso não estava durante todo o trajeto da greve, as direções aí, os principais coletivos, né? Tem coletivos aí que é a UNIR ligado ao PT, estou falando da base da Fazubra, né? A CTB ligada ao PCdoB e o Travessia ligado ao PSOL, né? Uma corrente do PSOL é a Resistência. Esses coletivos, dentro da Fazubra, eles várias vezes falaram abertamente que a greve não era contra o governo, né? As deputadas do PSOL, do PCdoB, Alice Portugal, várias vezes deram declarações assim, de que não é uma greve contra o governo, né? E na nossa perspectiva, é lógico que é uma greve contra o governo. Não é uma greve que está falando fora Lula, logicamente, né? Ou que tem uma perspectiva de derrubar o governo, mas é uma greve contra o governo Lula, porque é o nosso patrão. Então, é uma greve que está enfrentando e indo em choque, né, a política econômica do governo, a política do governo, né, a política do governo para a educação pública. Essa greve, ela se confronta, né? Tinha discurso desses setores, inclusive, assim, é uma greve para ajudar o governo a fazer o seu programa. Uma coisa assim, um nível de retórica para blindar o governo sem tamanho, assim, que você não imagina o que a gente aí, que é mais combativo e tem independência do governo, sofreu aí nesse momento. Mas, assim, na nossa opinião, na verdade, essa política desses setores atrapalhou o movimento, né? Atrapalha, faz o movimento demorar mais para atingir os seus objetivos, né? E, além disso, assim, tem várias outras coisas, né? Que é, tipo, de centrar a ação, às vezes, sobre conversas com parlamentares e tal, enquanto que a gente deveria estar pensando em fazer grandes atos de rua, né? A gente tinha uma proposta da Combate Sindical e defende ainda, né, que a gente conseguisse fazer um grande ato em solidariedade e apoio à greve da educação federal, unificando com os servidores públicos federais das outras carreiras também que estão com reajuste zero, que os deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, todo mundo que se diz de esquerda e que apoia a gente pudessem convocar esses atos, que a gente pudesse levar as pessoas às ruas. Tu, por exemplo, como é um cara que é um apoiador das lutas da classe trabalhadora, pudesse ir às ruas também prestar esse apoio junto conosco. A gente queria construir um dia assim, né? Mas essas organizações maiores, elas não trabalham nesse sentido, elas não trabalham para construir grandes mobilizações que possam fazer com que o governo impacte de fato o governo e a opinião pública. Eles
atrapalham ao máximo para que se desenvolva coisas nesse sentido, ou então ações mais radicalizadas. Mas, assim, mesmo contra a vontade desses setores, a categoria tem sido, assim, muito heróica mesmo, uma greve heróica, porque meio que vai contra, a greve vai se fortalecendo e vai contra a própria vontade da própria direção, né, porque, primeiro que essa direção nem queria que tivesse essa greve, desde o início, elas não quiseram, a gente tentou que tivesse essa greve desde outubro do ano passado, e eles emperraram e seguraram ao máximo possível, mas não foi possível segurar, porque a categoria estava muito, muito revoltada com o reajuste zero e com a situação da carreira, né? E depois, durante a greve, eles tentaram ao máximo impedir, mas a categoria foi fazendo suas mobilizações, seus atos, muita participação de gente nova, de base, centralmente nos comandos nacional e locais de greve. Quem dirige, quem está carregando essa greve nas costas são servidores novos, que às vezes não tem vínculo nenhum, às vezes nem sindicalizada a pessoa era e se sindicalizou, entendeu? No meio da luta. Então, assim, é um movimento muito bom, grande, forte, bonito dessa categoria, remando contra tudo e contra todos também, entendeu? Então, assim, é uma greve heróica, que a gente acha que ela pode e deve conquistar mais, né? Ela tem espaço ainda e fôlego, ainda que durante 3 meses de greve, tu imagina como a gente deve estar cansado, né? As principais lideranças aí à frente disso, mas a gente acha que é possível sim arrancar mais e vamos lutar e batalhar por isso. Felipe, você tocou num assunto que é a próxima pergunta minha, né? Você tem aqueles setores que fazem a greve não ser uma greve contra o governo, mas você tem aqueles setores que falam que a greve ajuda o governo, né, a aplicar o seu programa, que o governo estaria um governo em disputa e logo teria que fazer greve para o governo pressionar a favor dos trabalhadores. Eu gostaria que você dialogasse um pouco, né, com essa visão, porque para mim, né, a minha opinião pessoal parece um pouco esquisita, né? Uma greve que ajuda o governo, que ajuda o governo a implementar o seu programa, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. É um discurso que a gente ouve desde parlamentares e lideranças sindicais do PT, do PCdoB e do próprio PSOL nessa greve, né? E assim, cara, é isso que tu falaste, né? É uma criação, né? Uma criação política aí, uma invenção do que seria a nossa greve, para, e ao fim e ao cabo, blindar o governo. Essa é a palavra central, né? Ao fim e ao cabo, para limpar a barra do presidente, criar uma ideia, limpar a barra da frente ampla, né? Criando uma ideia de que o governo está sendo pressionado por outras forças ocultas e por isso não pode aplicar o seu programa a fundo e por isso era necessário fazer greve para ajudar o governo a implementar. Só que assim, o que está nos impedindo hoje de ter o reajuste e os valores é o arcabouço fiscal do governo, né? E a política de austeridade. E quem aplicou e apresentou o arcabouço fiscal foi o governo, né? Foi o Haddad chancelado pelo Lula. Não foi o Congresso que impôs isso por querer derrotar o governo, foi o próprio governo que apresentou. Além disso, por exemplo, alguns companheiros também falam assim, não temos que pressionar mais o Congresso, que o Congresso é reacionário, tirar o foco do Lula. Mas quem apresenta para a gente as propostas, quem tem que apresentar e fechar um acordo, quem está negociando conosco não é o Congresso Nacional, é o governo Lula, né? E ficou isso claro mesmo, como eu já te falei anteriormente, ficou claro na própria reunião de 10 de junho que o Lula fez com os reitores, onde ele fala claramente que é para encerrar a greve, que a greve está prejudicando, que se for para ficar por greve, ninguém fica por greve por tanto tempo por causa de 2, 3, 4%. Pô, então, por que o governo não deu esses porcento para nós, né? Por que não dá, né? Por que o governo está levando essa greve, esticando essa greve? Por exemplo, entre a quarta e a quinta mesa,
O governo nos fez esperar 32 dias, cara. Tu imagina? O governo fez a gente esperar 32 dias para marcar uma outra mesa de negociação. Então, assim, se a greve demora e atrapalha a sociedade, é por culpa do próprio governo, é o governo que é o responsável por isso, né? Então, na nossa opinião, esse discurso de que a greve não é contra o governo ou tenta ajudar o governo a aplicar o seu programa, é um discurso que é feito aí por dirigentes dos partidos que estão no governo, dentro da greve, para tentar, logicamente, convencer a categoria, né, os trabalhadores que estão em greve, a que o governo não é o inimigo central na greve. E é isso, infelizmente. Né? O governo é o inimigo central na greve hoje. Digo isso, infelizmente, porque não que tenha partido de nós, né, da CST ou da Combate Sindical, nós achamos que nós temos clareza do qual é o projeto desse governo, que é um governo ligado, como eu falei aí, com o pacto conservador com os banqueiros, com a burguesia, com o agronegócio, com a cúpula das Forças Armadas e das Forças de Segurança, de repressão, para governar para eles. O governo Lula governa para esses setores, dando algumas coisas aí para os trabalhadores, algumas migalhas do que sobra do orçamento para os trabalhadores, né? Mas, assim, a grande parcela da categoria é Lula, né? É lulista ainda, e acreditava no governo, mas a gente tem visto muita reclamação, muita desilusão e até mesmo ruptura, né? Em menor grau ainda, mas também com o governo, né? De pessoas dizendo que estão muito decepcionadas, que não acreditam mais no Lula e tal. Então, o governo também vai sofrer um grande prejuízo político com essa greve por causa da sua política de conciliação de classes e de tentar governar para esses setores aí da burguesia nacional. Ô Felipe, indo aí para a parte final, né, da nossa entrevista, e eu achei bastante interessante aí que você colocou essa parte, né, de pessoas que estão rompendo, né, em menor grau com o governo Lula, discutindo uma política de esquerda, né, para que a gente ofereça, né, uma alternativa, uma saída para essas pessoas, né? Como é importante ter uma unificação dos setores que se reivindicam, né, reivindicam a independência de classe para oferecer uma alternativa para os servidores federais que estão aí desiludidos com o governo Lula e que estão rompendo, né? Qual que é a importância de ter uma unificação desses setores? Guilherme, assim, a gente da CST e da Combate Sindical, né, a gente se coloca como um setor que é totalmente independente do governo Lula, né, das reitorias, das universidades, enfim, mas totalmente independente do governo Lula, e que faz oposição pela esquerda ao governo, né? E a gente acha que é muito, muito importante, né, também apresentar uma alternativa para a nossa classe, porque, de fato, se essas pessoas que estão desiludidas, e aí esse é um debate que a gente faz também, né, porque com os companheiros que estão na frente ampla, porque, assim, tem companheiros que se dizem socialistas e tal, da esquerda e tal, e que apoiam a frente ampla, supostamente, para combater o Bolsonaro, né? E a gente fala que esse programa da frente ampla, ela não é capaz de enfrentar a fundo a extrema-direita. Pelo contrário, ela gera desilusões, né, e fomenta o caminho para a volta, inclusive, da extrema-direita, inclusive de um setor mais reacionário e radical ainda, né? Então, a gente acha que é muito importante a unidade dos setores que defendem a independência de classe, né? Nessa greve e em todas as lutas, para apresentar uma alternativa, né, política
Para as lutas também, né, para o dia a dia, para as lutas do dia a dia, é muito importante, a gente reivindica que exista esse polo de independência de classe, a gente tem batalhado muito para construir isso dentro dessa greve e nas lutas que estão acontecendo pelo país afora, a gente sempre tem batalhado por isso, via CSP com lutas e tal, nós somos também ligados aí à Central Sindical Popular, a com lutas, e também achamos que é importante ter nós não somos só sindicalistas, né? A gente também atua na luta concreta da nossa classe e vai ter agora as eleições municipais. E é importante, seria muito importante também que os lutadores pudessem todos, né, que não estão na frente ampla, estarem juntos nessas eleições. Infelizmente não foi possível, né? Nós da CST propusemos aí que tivessem unidade aí entre, primeiro, a volta do polo socialista e revolucionário, né? E também que tivesse também uma frente de esquerda independente da frente ampla e para destruir, esmagar a extrema-direita com um programa para a classe trabalhadora, né, e também com um programa de enfrentamento com esses caras aí, que fosse também unificasse com o PCB, com o PCB-RR, com a UP, que a gente pudesse unificar todos os partidos que não estão no governo da frente ampla numa grande frente de esquerda. Infelizmente não foi possível, mas nós vamos aí também apresentar as nossas candidaturas nas eleições municipais também para batalhar e por uma alternativa, para que apresentar para a classe trabalhadora a necessidade de que os trabalhadores governem, né, porque esse governo aí não é dos trabalhadores, não é nosso, né, e a gente acha que a única solução, de fato, para o país é um governo da classe trabalhadora, do povo pobre, do movimento indígena, das mulheres, com a perspectiva de classe mesmo, da classe trabalhadora, dirigida pela classe trabalhadora, na perspectiva da construção de um Brasil socialista, né, de um Brasil onde que a gente possa avançar isso, onde a riqueza esteja a serviço da classe trabalhadora e seja controlada pela classe trabalhadora, para a gente construir um país que garanta direitos sociais para todos e todas, igualdade para todas, né? Infelizmente, não é isso que a gente tem no sistema capitalista, e agora, nesse momento de crise do sistema capitalista, a gente acredita, na verdade, que a tendência é que a extrema-direita, né, siga aí querendo se colocar como uma alternativa, né, porque eles surgem nesses momentos de crise e a gente precisa de uma solução radical do ponto de vista dos trabalhadores também, para poder enfrentar esses setores aí, porque a extrema-direita, ela está combinada, né, eles querem a ditadura, né, esse processo para poder esmagar os trabalhadores mesmo, para poder retirar direitos, para poder fazer a superexploração do capital. E os trabalhadores não querem somente uma democracia sem direitos. As pessoas querem, de fato, uma democracia, mas elas querem uma democracia com emprego, com direitos sociais, etc. E, infelizmente, os governos da Frente Ampla não são capazes, governos desse tipo de conciliação de classes não são capazes de apresentar esse programa, né, para a nossa classe. E, Felipe, para a gente finalizar aqui, né, uma das coisas que eu escuto, né, de setores petistas, né, de setores, né, que inclusive acompanham o canal, é a seguinte frase, né? Ah, por que eles estão fazendo greve agora e não estão fazendo greve, não fizeram greve no governo Bolsonaro, no governo Temer? Eu gostaria que você, para a gente finalizar o nosso papo aqui, que está muito bom, rebatesse esse argumento. Primeiro que é mentira, né? Porque a gente fez 2 greves contra o governo Temer, uma contra o teto de gastos e a outra contra a reforma da Previdência. A gente fez técnico-administrativo das universidades. Depois, contra o governo Bolsonaro, nós fomos parte da construção do tsunami da educação, logo no começo do governo Bolsonaro, botamos milhares nas ruas. E na UFPA, aqui no Pará, onde eu estou, em outras universidades, a gente fez greve também contra o governo Bolsonaro no último ano, lá em 2022, quando a pandemia já tinha acabado, né? Em várias universidades também tiveram greves sanitárias,
durante o governo Bolsonaro, mas que eram mais relacionadas aí às próprias universidades que queriam voltar a colocar os trabalhadores a trabalharem no meio da pandemia, tiveram essas greves sanitárias, e várias universidades fizeram greve em 2012, né? Como eu falei, aqui na UFPA nós fizemos, infelizmente, contra a direção da FASUBRA, né? A direção da FASUBRA, aí, como eu falei, que é dirigida centralmente pelo PT, PCdoB, e a corrente Resistência, que no movimento sindical é Travessia, eles foram contra que tivesse uma greve no governo Bolsonaro em 2022, né? Eles defenderam contra que a FASUBRA saísse em greve, né? Eles diziam que só poderia se ter uma greve se fosse de toda a educação, mas esses mesmos setores são quem dirigem o Andes, né? Pelo menos o coletivo aí, a Resistência tem um peso grande no Andes, no Sinasef também, junto com o PT, que é dos IFs, e esses setores atrapalharam e, todo momento, meio que desarticularam, não quiseram, de fato, fazer uma greve em 2022, porque era uma orientação do próprio Lula e da Frente Ampla, né? A orientação deles era que não deveria se incendiar o país. Parte do acordo com o Alckmin também, com a burguesia aí, com esse setor, foi dizer, olha, nós vamos ficar todo calmo aqui, nós vamos resolver todos os problemas com o Bolsonaro nas urnas, né? Isso aí foi um problema, porque os atos fora Bolsonaro, que eram muito grandes, foram encerrados, né? Com um ano antes das eleições, e o Bolsonaro estava muito baixo, com a popularidade muito baixa, com os atos fora Bolsonaro, e o Bolsonaro conseguiu recuperar isso também. Então, essa política de deixar tudo para as eleições quase nos custou a eleição aí também. Logicamente que o Bolsonaro fez uma farra aí com recursos públicos e tal, comprou voto, atrapalhou a votação e etc., a gente sabe disso, mas também a gente tem certeza que essa política de não ir a fundo com as lutas populares, tentar frear as lutas populares, deixar tudo nas eleições, quase nos custa também aí uma derrota eleitoral, né, para o Bolsonaro. Então é isso, nós fizemos greve sim durante o governo Temer e Bolsonaro, e só não fizemos uma greve maior durante o governo Bolsonaro por causa dessas direções políticas que estão na Frente Ampla, que foram contra a greve, na verdade, né? Nós da CST defendemos uma greve contra o governo Bolsonaro lá em 2022, infelizmente não tivemos maioria para aprovar isso na categoria, mas defendemos essa política e conseguimos fazer aqui na nossa universidade, na UFPA, e tiveram outras universidades do país que fizeram também. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, do Felipe Melo. Gostei bastante aqui do nosso papo, né? Vamos estar acompanhando a greve dos servidores federais e os seus desdobramentos, tá? E continuar trazendo aqui os debates, as conversas que precisam aí serem feitas. E agora eu passo a bola para o Felipe fazer suas considerações finais. Guilherme, eu queria te agradecer, e aí todos também os ouvintes aí telespectadores do Mesa de Debate, pelo espaço, e eu, assim, agradeço o espaço e o debate também, a conversa, acho que é produtivo a gente falar sobre a greve, gosto muito de falar sobre ela, e, assim, que as pessoas que nos estejam nos ouvindo, que possam nos apoiar, né, que possam fazer aí alguma coisa também em solidariedade à greve, que possam ir à greve, né, procure uma universidade mais próxima sua, vá lá, preste o apoio popular à greve, isso é muito importante, leve solidariedade, isso é fundamental, né, quando a gente chama atos também, participem, nos ajudem a engrossar o caldo, a engrossar a pressão contra o governo, aí para que a gente possa ter atendido as nossas pautas, e vamos seguir firme e forte, de cabeça erguida, porque a nossa pauta, a nossa greve é justa, a gente tem certeza disso, e a gente espera que nós possamos sair mais vitoriosos ainda desse processo, além da vitória política, né, que é da categoria voltar a se movimentar e a fazer uma grande greve, uma greve histórica, depois de muitos anos, né, uma das maiores greves da educação federal,
que a gente possa, todo o ganho político que a gente está tendo com isso, mas também de ter mais ganhos aí financeiros e também da nossa vida laboral dentro das universidades, e também uma própria vitória para recompor o próprio orçamento das universidades, né, que o governo Lula apresentou no dia 10, valores aí para as universidades. A gente acha que foram insuficientes ainda, mas foram conquistas da nossa greve, então que a gente possa também ter essas conquistas, que são conquistas em defesa dos serviços públicos, do futuro da nossa juventude, do futuro da nossa classe trabalhadora, que tem e pode ter nas universidades, nos institutos federais, uma perspectiva de mudar de vida também, né? De entrar lá, fazer um curso superior e também conseguir ter uma mudança aí na sua vida. Então, a gente agradece mais uma vez e esperamos que a gente saia vitoriosos desse processo. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Felipe, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente esta entrevista, outras entrevistas, matérias, programas aí que o canal produz. Segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.